Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar do TIGA 11, que é um fundo de desenvolvimento que investe principalmente no setor residencial, no setor de moradia de uma forma geral, como também de loteamento e imóveis prontos, certo? Entrando aqui na descrição com relação ao TIGA 11, ele tem uma taxa de gestão de 1,012 ao ano, o que parece ser muito baixa, mas também tem uma taxa de administração de 1,28% ao ano. Por quê? Porque o TIGA 11 ele tem uma diversidade maior de ativos e bem mais arriscado para serem negociados. Por exemplo, tem muito fundo imobiliário que tem uma taxa de administração menor. Por quê? Porque ele tem que só administrar dívida. Já tem fundo que tem uma taxa de administração acima de 1% porque ele tem imóveis. Uma coisa é você administrar dívida, outra coisa é você administrar imóveis. E o TIGA 11 ele tem uma taxa acima de 1,2, por quê? Porque ele administra também loteamentos, que você não tem grande custo, uma vez que esse loteamento, principalmente o objetivo dele é ser vendido. Entretanto, ele financia muito o segmento de construção. E como você sabe, uma coisa é você gerir algo que já está pronto, outra coisa é você gerir muitas vezes algo que está em construção. Então você precisa de uma maior taxa de administração para estar gerindo esses ativos, mas também ele traz um maior retorno para o seu investidor, certo? O último rendimento do mês foi na casa de R$ 1,12. Esse dividendo ele cresceu, por quê? Porque quando nós podemos observar aqui, ele já subiu para 1,14. É porque geralmente o relatório gerencial se refere ao mês anterior. Então ele pagou aí R$ 1,12 no último relatório gerencial dele, mas a última informação que nós temos é de R$ 1,14. Por quê? A subida da Selic, evidentemente que impacta de certo modo o retorno financeiro do TIGA 11, porque quando a Selic baixa, o crédito aumenta no mercado e o portfólio, ou seja, os produtos que o TIGA ele investe, são mais facilmente vendidos. Entretanto, quando essa taxa de juro ela sobe, evidentemente você vai ter uma taxa de juro maior nesses investimentos de maior risco, então que acaba muitas vezes aumentando o retorno. Isso dá um dividend yield mensal de 0,93% quando comparado à cota atual, porque o dividendo dos últimos 12 meses é de 13,73%, ou seja, ele está pagando muito acima de IPCA, que está entre 3,5% e 4%, está pagando muito acima da Selic, né, que está 10,75%, e está pagando muito superior a qualquer tipo de ação ou de retorno. Ele vem perdendo do ponto de vista de retorno só para fundos muito arriscados que estão pagando 15, estão pagando 16, estão pagando 20, não porque estão pagando, mas porque as cotas despencaram, o que não aconteceu com o TIGA 11. Ele tem um patrimônio de 2,83 bilhões, que é o valor de mercado, né? O mercado tem precificado ele. Tem um patrimônio líquido de 2,63 bilhões, e aqui está um dos pontos mais interessantes deste fundo, o que faz com que muitos investidores tenham posição nele, mas não falem muitas vezes, que é a quantidade de ativo que ele tem. Ele tem 216 ativos. Não tem nenhum fundo imobiliário negociado na bolsa que tem essa quantidade de ativos. 216 ativos em 23 estados e 111 municípios. Não existe um fundo sendo negociado na bolsa
que seja tão diversificado como o Tiga 11. Ele tem 178.364 cotistas, tem uma liquidez diária de 7,8 milhões, ou seja, você compra e você vende com muita facilidade, e ele tem uma taxa de retorno total ao mês próximo de 0,9%, ou seja, 0,89%. E isso é um bom sinal, por quê? Porque ele não é um fundo de papel. Fundo de papel estão dando retorno de 1%. Aqui é um fundo de tijolo dando um retorno mensal próximo de 0,9%, certo? A taxa de retorno interno dele está na casa de 35,12% ao ano, ou seja, o retorno que ele tem a partir de investimentos. Por quê? Porque o investimento dele envolve um maior risco. Isso dá um retorno total de 10,03 milhões, com 95% das vendas já concluídas, 100% das obras e uma porcentagem do PL de 0,17, certo? Se nós descermos aqui um pouquinho para a gente ter uma noção de algumas coisas, nós vamos conseguir ver algumas coisas com relação a algumas informações específicas. Por exemplo, a cota dele vem subindo, como nós podemos observar, saiu da casa de R$120, né? Desculpa, acabei vendo o gráfico de cabeça para baixo. A cota, ela caiu, há um ano atrás era R$ 128,19 e agora ela está R$ 120,15. Por quê? Porque a Selic, ela subiu, e o que acontece quando a Selic sobe? Quando a Selic sobe, fica mais difícil de você ter acesso ao crédito. E para você ter acesso ao crédito, o que acontece quando você tem dificuldade de acesso ao crédito? Fica mais difícil você investir no portfólio, ou seja, nos produtos que o Tiga negocia. Mas olha o que aconteceu com o valor de mercado. Enquanto a cota ela caiu, olha o que aconteceu com o valor de mercado. Ele disparou. Ou seja, os ativos do portfólio do Tiga 11, eles se valorizaram diante da queda da cota. Ou seja, o comprador de fundos imobiliários, ele viu de uma forma diferente e o mercado precificou o ativo para cima, né? A cota patrimonial ficou variando entre a casa de R$ 114 e R$ 113, ou seja, você teve aí quase um ano para investir, e o seu valor patrimonial também explodiu. Só para mostrar para vocês, ó, há um ano atrás o valor patrimonial, ou seja, os imóveis, estava na casa de 1,58 bilhões. Depois de um ano, olha o que aconteceu. Aumentou quase 1 bilhão. Só que o investidor, ele não consegue ver isso. Ele vê a cota caindo e ele vende quando o portfólio ali está sendo precificado para cima. Então a gente tem que aproveitar esse cenário que as cotas estão caindo, muitos investidores estão migrando para a renda fixa, e eu entendo perfeitamente esse movimento, e você adquirir porque o valor patrimonial do fundo ele foi subir, ou seja, o portfólio dele se valorizou quanto? 1 bilhão dentro de um ano. Infelizmente, as pessoas não conseguem ver isso, certo? Então, ele tem um retorno, né? Um retorno aí ao longo do tempo, ou seja, ele sempre conseguiu performar de forma positiva, né? Sendo que no primeiro ano foi 7,23%, no segundo ano 25,65%, 2019 54%, na pandemia foi 68,57%, em 2021 70,33%, em 2022 teve uma rentabilidade de quase 100%, em 2023 113% e em 2024 ele já vai
acumulando aí uma rentabilidade de 148,67, ou seja, uma baita rentabilidade que vai sendo acumulada aí ao longo do período, batendo tranquilamente o IFIX, batendo tranquilamente a inflação e batendo tranquilamente o IPCA, ou seja, ele tem performado muito bem, certo? O rendimento ao longo desses últimos um ano começou na casa de 1,1% ao mês e agora nós estamos na casa de 0,93% por causa dessa subida que nós estamos observando aí da taxa Selic, certo? Então isso faz com que esse rendimento mensal ele acabe variando. Agora, olha que interessante. Se nós colocarmos o rendimento acumulado, variou muito pouco. Saiu de 14,74 no mês de setembro para 13,73, ou seja, quem investe sempre recebeu acima de 13,5%, o que é um excelente retorno, porque a taxa Selic bateu 13,75%, só que esse 13,75% você tinha os descontos, né? Os descontos que muitas vezes precisavam ser feitos. Importante, a quantidade de cotas subiu ao longo de um ano. Tínhamos ali 13,7, agora nós temos 23,5. O número de cotistas saiu de 118 para 178, ou seja, um aumento aí de quase 60 mil novos cotistas. O volume financeiro saltou de 85 milhões para 171 milhões depois de um ano. O volume médio diário saltou de 4,2 para 7,7, ou seja, duplicou. E o giro de cotas saiu de 5,04 para 6,14, ou seja, geralmente quem compra está segurando essas cotas, certo? Do ponto de vista de receita, caiu quando comparado com o mês de julho, mas foi bem superior quando comparado ao mês de junho. Já as despesas não, as despesas têm se mantido fixa na casa dos 13 milhões, o que tem gerado aí um ótimo retorno para o investidor. Do ponto de vista de portfólio, do total de 216 ativos, 160 são equity, ou seja, são 113 loteamento, são 40 incorporações, 4 multipropriedades, um shopping e um imóvel para renda. Na verdade, são 2. Ainda tem uma carteira de crédito, sendo 34 core e 16 táticos, e além disso tem 6 ativos negociados em bolsa, 5 fundos imobiliários e uma ação, sendo que o PL do fundo está concentrado principalmente em equity, ou seja, esses empreendimentos que têm um potencial bem alto de valorização. Ele tem CRI 16,43, tem renda fixa, tem ativos de bolsa, ou seja, o que muito fundo quer fazer, quer se tornar hedge fund, o TIGA já é um hedge fund, né? É um hedge fund já no modelo que se espera de um mercado moderno. Então, muitos investidores gostam dele justamente por causa disso, porque ele já tem um modelo moderno. 65,68% do equity é loteamento, né? Ou seja, terras com boas localizações, com potencial de ganhos gigantesco. Com relação ao equity do fundo imobiliário, 65,68% é loteamento, 21,41% são incorporações, 11,04% multipropriedades, 1,52% shopping e 0,34% são renda, ou seja, também bem diversificado, né?
diversificado por segmento, a maior concentração em loteamento, diversificado por estado, presente aí em mais de 20, e diversificado também por fase, né? Sendo 57,41 lançados em desenvolvimento, 37,41 lançados e já entregues, e só uma pequena porcentagem de 5,18 que se encontram ainda em land bank, certo? Então aqui é só para mostrar como ele é um fundo que tem uma estratégia muito boa e muito segura. Vamos dar uma olhadinha aqui na bolsa, como é que ele está se comportando no dia de hoje. Ele vem se aproximando da sua cotação mínima, que isso já é esperado com a subida da taxa de juros. Isso faz com que o dividendo dele dispare, né? Foi para 14,34 se você adquirir ele agora, porque nos últimos 12 meses ele caiu quase 6% e no mês atual ele caiu 2%, mas vale sempre a pena lembrar que quanto as cotas estão caindo, o portfólio dele está se valorizando. Por quê? Porque fica cada vez mais caro adquirir o portfólio do TIGA 11, certo? Então vou deixar aí na descrição Então, vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo, o link da Suno, um dos melhores cursos de investimento em fundos imobiliários, onde você vai aprender a montar uma carteira, analisar os segmentos, os fundamentos, avaliar se vale a pena ou não você vender, você comprar um fundo imobiliário, se está barato, se está caro. Você se matricula, né? É um dos cursos mais longevos hoje em dia no segmento de fundos imobiliários, onde você vai estar aprendendo com a referência na área, que é o professor Baroni. Você se matricula. Caso você não tenha gostado do curso, não tem problema. Nós da equipe da Suno, nós devolvemos aí o seu. Então, você que não é seguidor do nosso canal, segue o nosso canal. Todos os dias nós trazemos as principais notícias dos fundos imobiliários de uma forma simples, né? Como sempre nós gostamos aqui de trabalhar. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo aqui do canal.